A gente fala agora sobre arte e cultura, porque a peça Selvagem chegou nos últimos dias aqui a São Paulo e essa conversa acontece também hoje, especificamente, porque hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. E isso tem tudo a ver com a história dessa peça. Então eu recebo agora o ator e autor do espetáculo Selvagem, o Felipe Raiuti. Boa tarde, Felipe. Obrigado pela sua participação aqui na CBN. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal poder falar sobre isso com você. E eu queria. Bom, Selvagem está chegando aqui a São Paulo depois de ter passado por temporada no Rio de Janeiro. Você já teve também em Lisboa, Nova York e Berlim, né? Se eu não estou enganado. Isso, Outros exatamente. países também. Explica para o nosso ouvinte do que você fala em Selvagem. O que é ser selvagem, Felipe? Selvagem é uma jornada de volta à infância queer, né? À infância dos anos 90, no momento da minha vida onde estava tudo muito pouco elaborado ainda, onde a cultura ainda não tinha chegado com força, né? E onde eu estava tentando entender ainda o que era esse mundo. Então, essa peça, ela é uma celebração dessa infância, ela é uma celebração de uma construção de uma comunidade, ela é uma forma da gente poder criar memória, da gente registrar que essas infâncias dissidentes, elas existiram, elas existem, elas vão seguir existindo. Então, a peça está em cartaz no Teatro aqui em São Paulo, a gente circulou ao longo desses últimos 2 anos, a gente fez temporadas esgotadas no Rio, eu fiz Nova York, fiz Berlim, fiz Lisboa, agora finalmente estou chegando em São Paulo, onde a recepção está sendo linda, a gente está com uma temporada praticamente esgotada, e ser selvagem, para mim, eu acho que é poder estar em contato com aquilo que é mais íntimo nosso, assim, com o nosso instinto mesmo, né? Aquela nossa parte que ainda não foi colonizada, sabe? Eu acho que é a maneira que a gente tem da gente poder se conectar com a nossa essência, com o que a gente realmente é e poder colocá-la no mundo. Então, acho que isso é ser selvagem para mim. Muito bom. E é interessante porque você está falando de questões que são tão íntimas, né? E tão particulares e que definem tanto a gente, né? Mas Uhum. também a peça fala sobre as dificuldades que isso acaba trazendo pela forma como a sociedade encara ainda essas questões, né? E tem um ponto que você traz que eu acho que ele é central para tantas das pessoas que se identificam com essa história toda que você está trazendo, que é a relação ali com os pais, né? Com o seu pai, com a sua Uhum. mãe, isso é muito presente na peça. Acho que ajuda a explicar as dificuldades que essas crianças passam até com outras pessoas também na sociedade. Inclusive, o seu pai participa de uma forma indireta ou direta, não vou dar muitos spoilers aqui sobre a participação dele, que é muito legal, mas eu queria te ouvir como que os seus pais se reconciliaram com aquela criança. Eles foram, estou perguntando isso para entender se foi um movimento intencional deles ou se você entendeu que isso foi amadurecendo. Eles buscaram ajuda ou uma abertura com você e o diálogo foi capaz de construir isso, até porque talvez muita gente esteja nos ouvindo e não tenha ainda passado por esse processo, né? Como é que foi isso na sua vida? Sim, eu acho que o mundo mudou muito desde os anos 90 para cá, né? A gente ainda tem grandes passos a dar, mas ele mudou bastante. E os meus pais mudaram também. E eu acho que a grande beleza da nossa relação é eles terem entendido que eles poderiam fazer diferente, sabe? Assim, que aquilo que causava dor neles naquele momento não necessariamente precisava seguir sendo algo de dor, sabe? Eu acho que eles entenderam também que todo filho, né? Ele não essa frustração que os pais sentem quando o filho ele começa a seguir o próprio caminho. O filho não é um espelho do pai, o filho é um ser que vai ter os próprios desejos no mundo, vai existir no mundo. E eles começaram a entender que o mais importante era a felicidade desse filho. E acho que o terceiro ponto que eles entenderam também, que a gente entendeu juntos, é que a gente tem esse tempo de vida juntos aqui nesse planeta, sabe? Assim, um tempo de vida. Então, o que fazer com o que a gente ainda tem? Como é que a gente consegue aproveitar esse nosso encontro aqui? Nesse dia de hoje, né? Pensando que muitas das vezes a violência, o primeiro lugar que acontece a violência é dentro de casa, fica aí uma reflexão para todo mundo que está ouvindo, desse processo de reconciliação entre pais e filhos, entre familiares, de entender que a diferença, todos somos diferentes e que não existe algo que é natural, né? O que é natural? É uma pergunta que eu faço na peça, né? Então,
Eu acho que partiu de mim como a peça parte desse ponto, né, que eu chego até eles e eu pergunto para eles o que eles diriam para essa criança, sendo quem eles são hoje, e aí, a partir daí, começa a trajetória dessa peça. Mas a ideia toda é um não julgamento, sabe? É poder olhar para trás para essa história sem julgar, olhar para trás com afeto e poder trazer eles juntos e a gente poder construir um presente diferente, um futuro diferente. E como que surgiu, como que você entendeu que você tinha que fazer esse projeto Selvagem? Quero entender se isso foi uma forma até de você elaborar tudo isso que você passou, ou se você queria abordar esse assunto. Eu estou perguntando porque eu acho interessante, porque muitas vezes peças, filmes, livros retratam a homossexualidade a partir da sexualidade especificamente, né? E não tem problema nenhum que seja assim, Sim. mas em Selvagem eu senti que não é bem por aí, né? É algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. Faz sentido isso para você? O seu objetivo era falar sobre esse assunto numa outra ótica? Como é que foi como que você começou a construir a ideia de fazer Selvagem? O que você queria comunicar? Onde você queria chegar com isso? Eu acho que eu fui entendendo Selvagem ao longo do caminho, sabe? Uhum. A primeira coisa é que eu percebi que tinha alguma coisa aí dentro dessa infância que eu reproduzi até hoje e que talvez até hoje eu tivesse me relacionando através do trauma, eu tivesse me relacionando através da dor. E eu queria poder me relacionar com o mundo, com as pessoas, a partir do amor. Então eu decidi olhar para essa criança com muito afeto, com muito carinho e fazer essa jornada de volta para tentar entender o que essa criança pensava naquele momento, sempre sem julgar e sempre sem ser dolorido, sabe? Sem ser doloroso. Ao longo do caminho, o que foi muito bonito foi que eu descobri que, por mais que eu esteja falando sobre mim, a peça é uma autoficção, quando eu falo sobre mim, a minha história fica a serviço. E as pessoas que estão assistindo, elas mergulham nas próprias histórias. Então, eu comecei a ouvir muitos relatos, eu comecei a entender que eu não estava sozinho nessa. E que as experiências elas tinham vários pontos de interseção, elas eram muito parecidas. E isso me trouxe de cara uma ideia de comunidade. Então, eu fui em busca da criança e eu sinto que eu descobri o adulto, sabe, assim, ao longo desse caminho. Porque o tempo é esse emaranhado aí que a gente vive, né? Então, esse processo da peça ele foi muito bonito. Eu acho que é uma forma da gente firmar essas existências, da gente marcar que a gente existe, né? E da gente poder se reconhecer. A gente foi ensinado desde muito cedo que alguém parecido com a gente poderia ser um potencial inimigo, porque a gente não queria sofrer a violência, né? Então, agora a gente poder saber que a gente está junto, a gente poder construir uma comunidade a partir de afeto, a partir do carinho, a partir do amor, sabe? A gente pensar junto, poder reverenciar os que vieram antes da gente. Eu acho que a peça ela é sobre memória, é uma construção de uma memória que é muito escassa quando eu era pequeno, porque eu não tinha referências, eu olhava a televisão e a gente não existia, a gente era subrepresentado por personagens que eram completamente estereotipados. Então, acho que é uma forma da gente marcar uma existência, a gente falar, não, a gente existe, e nós somos múltiplos, nós somos diversos, a gente é completamente diferente, e a peça também fala com infâncias que muitas dessas crianças que eram marcadas como crianças viadas, né, hoje se tornaram adultos héteros, não tem nada a ver. Porque a grande pergunta é o que é ser viado aos 4 anos de idade, né? Aos 5 anos de idade. Isso, a criança está experimentando a infância, ela está experimentando a vida. O brincar de boneca não vai dizer nada sobre o futuro dela. Ela tá brincando, ela está experimentando ali a vida. Ela desmunhecar, fazer assim com o braço, o que é isso? Isso não quer dizer nada. Essa criança, ela tá entendendo o mundo. Então, ela pode entender esse mundo sem violência. Hoje, eu acho que essa peça, a minha grande bandeira é que parem as violências em cima das crianças, sabe? Que as crianças, elas possam existir. Que elas possam experimentar o mundo. Que elas possam experimentar o livre brincar, sabe? Assim, sem que o adulto entre e ele interrompa essa infância. Então, acho que cabe a gente isso. E eu acho interessante isso, porque várias das cenas que você retrata ali, eu acho até que elas partem de gestos dos adultos, gestos que são muito naturais para aqueles adultos. Eu acho até que em Uhum. alguns momentos, não estou dizendo que não está errado, mas eu acho que em alguns momentos, alguns daqueles gestos, algumas daquelas falas, não partiam de uma tentativa, de uma vontade de agredir, que seja na fala, aquela criança. Mas o que você está mostrando é que no final das contas agride, né? Os meus pais, eles só queriam acertar, entendeu? Uhum. Eles queriam me proteger no mundo. A maneira que eles encontraram com as ferramentas que eles tinham naquele momento era aquela, sabe?
Então, hoje, muitas vezes, o que a gente pode fazer é a gente conseguir mais ferramenta, mais informação, falar sobre a questão. Acho que Selvagem está aí para isso. Inclusive para famílias, né? Lá no Rio, várias sessões, a gente tem avós, familiares que vão assistir. É uma peça que ela é para a família mesmo, que as famílias saem, elas conversam. Então, acho que é uma forma de realmente de a gente pensar a infância num outro ponto de vista, porque enfim, todos nós já fomos crianças selvagens, né? Quando a cultura chega e ela começa a ensinar o que pode fazer, o que não pode, o que é de menino, o que é de menina, a gente passa por essas violências. São violências que a gente reconhece. As mulheres entendem essa violência, né? A raiz da homofobia é a misoginia. Então, são violências que todos nós passamos. E que eu estou me propondo a olhar para essa cultura e falar, mas o que é isso? Da onde vem? Isso faz sentido? Por que a gente está passando isso adiante? Tentando olhar com o olhar da minha infância, tentando voltar àquele olhar onde está tudo menos elaborado ainda e as perguntas que eu me fazia. Uhum. E se você falou sobre esse contato com o público, aqui em São Paulo é um contato muito próximo, né? Ali pela estrutura do teatro, pela forma também como você faz questão de estar ali no meio das pessoas e tal, e no final você tá ali aberto a conversar com as pessoas, a se encontrar e tal. Eu queria saber que emoções você consegue perceber nesse público e se teve algum relato, alguém que tenha te abordado ali depois dessa peça com algum relato que tenha te marcado nessa jornada que você está fazendo com o Selvagem. Ai, a peça é um encontro, né? Eu vou Uhum. construindo a peça junto com o público que está ali. A gente vai conversando e a gente vai seguindo junto ali dentro dessa narrativa. Então, realmente é muito íntimo. Eu acho que é muito bonito quando eu olho para as pessoas e elas estão mergulhadas em si. Se eu estou falando do primeiro beijo, se eu estou falando do primeiro apaixonamento, se eu estou falando, sei lá, estou contando alguma história, eu percebo que a pessoa se faz aquela pergunta também e ela vai de encontro com a própria criança. Então, isso é muito bonito. Eu comecei esse espetáculo em busca da minha criança selvagem e eu acho muito bonito quando as pessoas encontram as crianças selvagens. Eu tive uma experiência muito forte, que foi quando eu estava fazendo a peça em Nova York. Eu narro essa história dentro da peça. Logo no início eu conto de uma terapia que meus pais me colocaram, que inclusive é uma prática completamente proibida de reversão de sexual, de identidade de gênero, né? Então eu fiz essa terapia quando eu era pequeno e eu conto essa história com as memórias que eu tenho. Mas eu nunca tinha encontrado um outro paciente dessa mesma terapeuta. E quando eu fiz em Nova York, eu conheci, por acaso, quando acabou a peça, um brasileiro estava assistindo, Nossa. e ele parou e ele falou, só não pode ser a fulana de tal que atendia em fulano em lugar tal. E eu falei, cara, era. Nossa. E a gente ficou conversando, tentando juntar um quebra-cabeça ali. Então, eu acho que isso foi o mais forte que eu vivi em Selvagem. Além de fazer a peça na frente dos meus pais também, né? Isso é sempre uma emoção muito grande. Meu pai em cena comigo. Enfim, Selvagem me trouxe muitos presentes e me permitiu existir nesse mundo, podendo celebrar essa criança sem vergonha consequentemente, eu consigo existir nesse mundo de uma outra forma, sabe? Uhum. E você fala bastante, já falou aqui, mas fala bastante também na peça, sobre como os gestos, os jeitos e trejeitos, muitas vezes são lidos dessa forma pejorativa, negativa, como algo a ser corrigido, né? A forma como os adultos veem isso. E lá no palco, você acabou indo pela carreira de ator, né, de artista, e no palco você tem um outro espaço, né? Você pode ir lá ser quem você é ou ser quem você não é, ser outras pessoas, enfim. Queria entender se você entende que essa criança sua acabou indo para as artes como uma forma até de poder ser quem você era, sem tanto julgamento, sem tanta crítica, ou pelo contrário, ir para esse lugar também foi algo que pode ter te trazido julgamentos, críticas, foi um ambiente de exposição que talvez não tenha sido fácil para você. Eu acho que essa criança foi muito inteligente, sabe? Assim, Hum. ela sonhou o adulto que eu sou, ela sonhou essa profissão. E eu perguntei ao longo da minha vida muitas vezes se eu seguiria sendo ator, porque são muitos desafios, né? E eu sempre renovo esse sonho. Então, essa criança, ela me trouxe esse sonho que eu mantenho ele vivo. O teatro me permitiu ser tudo que eu sou. Mesmo quando eu faço um personagem, eu achava quando eu era pequeno que quando você fazia um personagem, você se tornava outra pessoa. E quando a gente faz um personagem, a gente é profundamente nós mesmos. A gente é a gente em situação. Então, essa criança, ela me permitiu descobrir muitas possibilidades minhas. Eu renasci dentro do teatro. Ao mesmo tempo, quando eu comecei também dentro do teatro menos, mas quando eu fui para a televisão, eu sofri muita violência.
por parte de diretores e tudo. Eu sofri. A gente ainda vive num meio, principalmente lá atrás, quando eu comecei, é um meio muito homofóbico, né? Onde a gente não podia falar quem a gente era. Os atores, se descobrissem que você era gay, acabou a sua carreira. Isso era um grande problema. Hoje, a gente já não vê isso acontecer. A gente vê os atores falando, né? A gente colocando no mundo e a gente naturalizando que a gente pode fazer qualquer tipo de personagem, né? Que nós podemos fazer tudo. Então, foi na mesma medida. Eu achei essa violência, ela está em todos os lugares, mas o teatro me salvou. Dentro do teatro foi onde eu pude ser tudo que eu quis, e eu pude me redescobrir, eu pude, inclusive, tirar esses traumas, né? Eu pude desmunhecar, eu pude, enfim, expressar o meu corpo, porque é uma grande besteira, né, gente? O desmunhecar, por exemplo, que você não pode fazer, ou cruzar a perna. O que isso significa, né? O que é fazer assim com a mão? É uma grande bobagem. E que causa tanto sofrimento. Como que crianças apanham por isso, né? Como os pais sentem vergonha de um movimento físico do corpo. Uma doideira. Da onde isso vem? Por que isso ainda causa tanta violência, tanto... Acho que é uma boa pergunta a gente se fazer, entendeu? Porque não é nada, né? É só uma construção social. É interessante pensar que essas construções sociais mudam, né? Às vezes, quando a gente olha lá para trás na história, a gente vê comportamentos que hoje em dia são julgados e que antes não eram julgados. Então, o que mostra como, na verdade, é só como a gente decide considerar uma coisa ou outra, né? E é impressionante como, assistindo ali a peça, você fala de um lugar, e eu também, de privilégios, né? Porque você falou, tem ali agressões muito fortes e tem pessoas que morrem. Você até menciona na peça, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIAPN+, então a gente também está falando aí sobre outras pessoas que passam por situações ainda piores. Mas eu queria chegar num outro ponto, que é o seguinte, não dá para assistir a peça e não se identificar em algum momento com alguma coisa que você conta ali. Todo mundo, como você falou, fica se encaixando em algumas daquelas cenas. E você conta também com a contribuição. As pessoas contaram um pouco sobre como foi para elas ser essas crianças selvagens, essas crianças viadas, como se brinca muito na internet. Como que foi essa contribuição? Como que ela está presente na peça ou te ajudou a construir essa história que, como você falou, é sobre você, mas ela é ficcional também, né? Ela pode ter outros elementos ali. Como é que essas outras crianças puderam te ajudar a compor essa história? Alguns relatos da peça, eles não são meus, assim, 10% ali é de histórias que eu ouvi e de pessoas que assistiram a peça que eu acabei pegando para mim, contando para essa história, né? Junto a isso, a gente está fazendo um documentário que está em fase de pós-produção. Então, eu estou recolhendo VHS de pessoas, inclusive, se tiver algum ouvinte aqui que tenha VHS da sua infância, dos anos 90, nos 2000, por favor, anos 80, manda para a gente no @selvagem.teatro, porque a gente está fazendo um documentário com outros artistas, a Letrux, o Johnny Massaro, o Caio Prado, Felipe Cabral, vários artistas deram depoimento e a gente está construindo um acervo de memórias dessas infâncias, né, dos anos 90. E junto a isso a gente tem dentro do nosso Instagram também as fotos das crianças selvagens, um mural das crianças selvagens. Então, se você põe uma criança selvagem, também manda pra gente. Mas esses relatos, eles chegam o tempo inteiro. As pessoas, elas assistem a peça e mandam para mim no Instagram resenhas e compartilham histórias. É muito bonito de ouvir. E as histórias são muito parecidas. Eu fui mini jacaré 98, eu conto essa história na peça. Sim. E a quantidade de mini jacarés 97, 96, 99 que apareceram até agora. Em referência ao bailarino Del Chan, né? Era uma competição de dança. Isso é um concurso que eu venci. Uhum. Então, a quantidade de pessoas que falam, eu também venci em concurso do Chan, eu também venci, é enorme. Então, assim, todos estávamos vivendo experiências muito parecidas, sabe? Isso é muito curioso e é muito bonito de pensar que a gente nunca esteve sozinho. Acho que essa é a grande beleza, sabe? Da gente olhar, a gente se reconhecer, a gente poder falar sobre hoje em dia. E a gente falar, caramba, eu também estava passando por isso. Você também? Olha... E a gente poder falar, eu acho que quando a gente põe para fora, a gente cura, sabe? Assim, essa peça me curou muito. Tem coisas que eu conto ali que quando eu comecei a fazer, eu morria de vergonha antes de fazer. Eu falava, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou expor isso? Como é que eu vou expor minha família? E de tanto falar, isso curou. Hoje eu posso estar na casa da minha avó, na casa da minha família inteiro. Eu chego lá inteiro.
eu não sou mais um ser partido, sabe? Assim, que precisa deixar uma parte minha do lado de fora para poder conviver socialmente. Tá tudo aí. Esse sou eu, essa é a minha trajetória e é assim que eu consigo circular no mundo de maneira íntegra. Então, esse é um convite também às pessoas que assistam, independente da sua identidade, da sua sexualidade, que elas possam estar íntegras no mundo e que elas possam conviver com as diferenças, que a grande beleza é essa, a gente perceber a diferença do outro e a gente crescer com a diferença, sabe? A gente criar pontes e a gente aprender com a diferença do outro. E tem também, além da peça que a gente está falando, do documentário que você mencionou, teve um livro já também que já foi lançado e que foi, inclusive, bem aclamado no ano passado, né? Conta um pouquinho pra gente o que tem de diferente ali, como é que essas obras todas se complementam, mas o que o livro em si traz para quem lê ele. Perfeito. O livro é a dramaturgia da peça. Ele foi lançado ano passado pela editora Cobogó. Ele ficou entre os melhores livros no jornal o Globo no final do ano. Ele foi indicado pela revista 451 também. Então, ele chegou muito bem. Foi uma grande surpresa, porque começou com a peça derivou o livro, agora está derivando o filme. Então, o livro ele está à venda e o livro ele é uma experiência que é o texto da peça, é a dramaturgia da peça, mas ele é uma experiência que existe por si só. Ele tem texto de abertura do Pedro Henrique França, tem um pós-fácio do Patrick Pessoa. Então, ele está completo ali, ele reflete essa experiência ali e independente dos lugares onde a peça não chega, o livro ele permite que as pessoas possam fazer esse mergulho também. Aqui em São Paulo está acontecendo uma coisa muito curiosa, porque a gente levou um tempo para a gente conseguir vir para cá. E somos uma peça independente. A gente está percorrendo essa peça há 2 anos de completamente independente, graças ao boca a boca e ao afeto das pessoas que seguem a gente no Instagram, que indicam, que chamam as pessoas para irem. Então, esse livro ele tem uma coisa que acontece que as pessoas estão lendo o livro e elas vão assistir a peça. Isso pela primeira vez está acontecendo, porque ele foi lançado no final do ano passado. Isso é muito legal, as pessoas estão tendo uma dupla experiência, né? Elas já conseguem imaginar, elas fazem um mergulho e depois elas veem o espetáculo montado. Sim. Eu queria, então, só para a gente fechar aqui, repassar com você as informações aqui sobre essa temporada em São Paulo, onde é que vocês estão em cartaz, como é que faz para comprar, como que faz para poder ir lá assistir, mas também queria finalizar querendo saber o que você diria para a criança selvagem de quem está ouvindo a gente. Eu diria para a criança selvagem de quem está ouvindo a gente que... Eu diria, na verdade, para a pessoa que tem a criança selvagem dentro de si. Eu diria que, por mais que tenham tentado tirar essa criança de você ou matar essa criança de uma certa forma, eu quero te dizer que ela está viva dentro de você, que ninguém tira nada da gente. Podem tentar jogar areia, podem tentar enterrar, mas essa criança está viva aí e ela é o seu lado selvagem. E o seu lado saudável. E é a maneira que quando você se conectar com ela, você vai se conectar com o seu sonho. E o sonho é a porta de entrada para essa criança. Então, se reconecta com o seu sonho, que você vai reencontrar essa criança e ela é o seu lado selvagem. Você vai descobrir muitas coisas, ela vai te ensinar muita coisa, ela está aí dentro. E aí, sobre o serviço, a gente está no Mi Teatro, sextas, sábados, domingos e segundas-feiras. O Mi Teatro ele é pertinho do MASP, tá? Os ingressos estão à venda no Simpla. Os horários são sexta, sábado e segunda às 20 horas, domingo às 18 horas. Ingressos no Simpla, ainda tem ingresso, mas a gente está com a temporada quase esgotada. Então, corre lá e temos muito desejo de seguir aí essa trajetória em São Paulo. Estamos só começando aqui, mas essa temporada, por enquanto, é a única coisa que a gente tem. Então, tomara que a gente siga aí. A gente está nesse desejo. E quem é de outras cidades e está ouvindo a gente, quiser saber se eventualmente vocês forem para a cidade deles, tem o Instagram da peça, que lá vocês publicam tudo, certo? Isso, @selvagem.teatro. E a gente vai circular, a gente está em processo de turnê, vamos fazer Nordeste, vamos fazer Belo Horizonte, está tudo sendo desenhado aí, a gente vai viajar por todo o Brasil em breve. Muito bom. As crianças selvagens vão todas ter essa oportunidade em algum momento. Felipe Raiuti, ator e autor do espetáculo Selvagem, obrigado pela sua participação por aqui. Parabéns pela peça, sucesso nessa temporada e nas próximas e até uma próxima. Obrigado, Guilherme, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço, obrigado pela presença. Amei te receber lá. Foi Espero muito vocês. bom. Venham. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.